Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá. Nesse vídeo, quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no dia 20 de janeiro de 2024. Pois bem, e naquela noite estava eu deitada na minha cama tentando dormir. Tinha perdido o sono e já era 4 horas da manhã, eu não tinha conseguido dormir ainda, gente. E de repente, quando eu fecho os meus olhos, literalmente de olhos fechados, aparece uma garota na minha frente. E essa garota começa a se aproximar de mim, me observando. E no momento que essa garota me observa, na minha mente eu já começo a entender que aquela garota já estava morta. E na minha mente também eu já sabia que aquela garotinha tinha falecido aos 7 anos de idade. E eu também já sabia que a roupa que aquela garota estava vestida era a roupa que ela tinha sido sepultada com ela. E na minha mente também eu já sabia que aquela garotinha era eu. E no momento que eu tenho esse entendimento na minha mente, a figura daquela garota desaparece da minha frente e eu começo a enxergar um túnel. E esse túnel era completamente escuro. E nos corredores do túnel não tinha parede, gente, mas era todo ele escuro. E no final daquele corredor, acima de uns 2 metros de altura, eu comecei a enxergar um objeto. E esse objeto, ele tinha uma forma de uma hélice de um ventilador. Era parecido com a hélice de um ventilador. E por trás daquele objeto tinha uma fonte de luz que emanava raios de luzes entre as hélices daquele objeto que irradiava para o chão daquele túnel e iluminava o chão daquele túnel. E essa fonte de luz, ela tinha uma cor de um amarelo dourado, muito bonito aquela fonte de luz. Tanto aquelas luzes que irradiavam entre as hélices, né, daquele objeto e que irradiava para o chão daquele túnel, aqueles raios de luzes, era todo ele de cor amarelo dourado, muito bonita aquela cor, gente, muito bonita mesmo. E só existia aquela fonte de luz ali, e iluminava o chão daquele túnel. E depois da metade daquele túnel, quase no final daquele túnel, apareceu uma figura nesse ponto. Essa figura, ela era uma sombra que imitava uma forma humana, mas não era humano. Era uma figura, tipo uma sombra, que imitava a forma humana. E essa figura estava parada neste ponto do túnel. Ela estava parada e essa figura olhava diretamente para aquela fonte de luz que emanava por trás daquele objeto. E no momento que eu contemplo essa situação, a visão desse túnel já é retirada da minha frente e eu viro para o outro lado da minha cama e vou dormir. E no momento que eu vou dormir, o meu espírito é retirado do meu corpo. E nesse momento eu já me encontro em outro lugar fora do meu corpo, me vendo de fora. Eu estava flutuando no ar, me vendo em uma situação naquele lugar onde eu era babá de 3 crianças, sendo que eram 2 garotos que eram gêmeos de 5 anos de idade e uma garota de 9 anos. E um daqueles garotos que eram gêmeos falou assim para mim que ia se suicidar. E no momento que ele falou para mim que ia se suicidar, ele já pula do terraço da casa dele e quando ele cai no chão, ele já cai morto. E no momento que eu observo o corpo dele no chão, caído, eu começo a contemplar o espírito dele se retirando do corpo dele. E no momento que aquele espírito sai do corpo daquela criança,
aquele espírito já entra dentro de uma bolsa que estava dentro de um útero humano. E no momento que eu contemplo essa situação, o outro garotinho me fala que ia se suicidar também. E ele pula daquele terraço, gente. E quando ele cai no chão, ele já cai morto também. E nisso eu começo a contemplar o espírito dele saindo do corpo físico dele. E esse espírito já entra dentro daquela mesma bolsa que aquele garoto entrou, que o espírito daquele outro garoto entrou, ele entra nessa mesma bolsa dentro daquele útero humano, e eu começo a contemplar aquelas duas vidas sendo geradas ali dentro daquele útero. E no momento que eu contemplo essa situação daquelas duas vidas sendo geradas para nascer, eu volto para o meu corpo físico. E no momento que eu volto para o meu corpo físico, que eu penso em me levantar da cama, eu escuto a mãe daqueles dois garotos. Ela fala na minha mente. E nisso eu já levanto, me sento na cama e anoto toda a experiência. Gente, e ontem foi dia 3 de fevereiro. Essa experiência aconteceu dia 20 de janeiro. E no dia 3 de fevereiro, que foi ontem, eu pude contemplar aquela voz meiga e suave que sempre fala comigo. Essa voz, ela me cobrava para eu gravar esse vídeo o mais rápido possível, porque tinha pessoas que precisavam ouvir esse vídeo. Certamente seriam pessoas que tinham tido experiências e que precisavam ouvir essa experiência para entender a situação da experiência que ela passou. Mas ele não falou que era só uma pessoa. Ele falou que tinha pessoas que precisavam ouvir urgentemente essa experiência através desse vídeo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.